Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre O Grande Abismo, do C.S. Lewis. Essa minha ediçãozinha aqui está O Grande Abismo, mas se vocês repararem aqui eu coloquei O Grande Divórcio, né, como título do vídeo, o título do livro, porque agora a gente tem uma nova edição, né, que é a que está mais em circulação no mercado, que está com a tradução de O Grande Divórcio, né, por conta até mesmo do título original, que está muito mais de acordo com a pretensão do autor com relação a essa obra também. Então, o título mais correto seria realmente O Grande Divórcio e não O Grande Abismo. E já aproveitando a questão do título, o livro O Grande Abismo é meio que uma resposta do C.S. Lewis sobre um outro livro de um escritor chamado William Blake, que é um poeta, ele também fazia gravuras, e ele tem uma série de textos que se chama O Casamento do Céu e do Inferno. E nesse texto, o William Blake, né, ele era uma pessoa que rejeitava bastante dogmas do cristianismo, né, dogmas religiosos, né, moral cristã no sentido geral, e ele transpareceu toda essa subversão dele, né, nesses textos dele do Casamento do Céu e do Inferno. E o C.S. Lewis, né, coloca aqui, tem um prefácio aqui nesse livro, que ele conta que ele tentou fazer uma espécie de resposta a respeito desse texto. Ele até fala, não que eu estou me comparando a ele, sendo no sentido de, né, de como poeta, não que eu seja tão bom quanto ele, mas eu estou aqui trazendo a minha resposta, né, a minha reflexão junto ao que ele trouxe também. Então, por aí a gente já tem um pouco mais de ideia do porquê o livro se chama, né, O Grande Divórcio. Bom, e esse aqui é uma ficção, de um livro de ficção do C.S. Lewis, né? Ele é muito conhecido pelos seus livros sobre cristianismo e por Crônicas de Nárnia, mas na verdade o Lewis tem bastante livros de ficção assim que não são para criança, né? Que não são literatura infanto-juvenil, como é o caso desse aqui, que é o Grande Divórcio. E é um livro que, apesar de ser curto, pequenininho, ele é um livro que tem uma estrutura e reflexões assim um pouco mais profundas, digamos assim. Não é um livro para criança, mas é um livro que é muito acessível para quem quer começar a ler o C.S. Lewis. Se você já leu as Crônicas de Nárnia, por exemplo, você já pode pegar esse daqui, que não haverá muita dificuldade para ler, para entender o texto. Mas é claro que há algumas coisas que vão, à medida que você for lendo as obras do C.S. Lewis, você vai vendo que elas se conversam muito. Então eu vou até referenciar aqui ao longo da resenha um pouco do que eu encontrei de referência de outras obras aqui nesse livro aqui do C.S. Lewis. Então, temas como o grande anseio pela alegria, né? Esse tema do desejo que a gente tem pela alegria, por esse lugar de alegria. O tema também dos quatro amores vai ser aqui referenciado. Então, alguns temas das obras dele, alguns temas mais importantes vão estar aqui, só que é, não de uma forma descritiva, de uma forma conceitual, mas de uma forma simbólica por meio de algumas questões de alguns personagens, de algumas interações dos personagens. Enfim, as coisas vão fazer mais sentido à medida que a gente for conversando aqui. E eu vou mostrar para vocês. Então, o que se trata, né, o Grande Divórcio, né, como que é o enredo? Aqui a gente tem o próprio Lewis, né, como o personagem principal da história. No final a gente consegue perceber ali como, né, ele dá um contexto pra gente de como ele foi parar naquele lugar, mas de imediato a gente não sabe como ele foi parar em um lugar que tá um monte de gente enfileirada para subir num ônibus. Várias pessoas acabam nem subindo nesse ônibus, mas quando eles sobem, o ônibus decola. E aí eles começam a sobrevoar uma cidade, né, enorme, uma cidade que eles escrevem como uma cidade cinzenta. E essa cidade, eles vão conversando num dado momento sobre ela, né? E dá para perceber que essa cidade é, digamos que, o inferno aqui no livro.
simboliza o inferno, né? Caracteriza o inferno. Esse livro aqui é uma espécie de Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Que é uma obra super clássica, assim, da literatura italiana e que tem, né, ali o personagem junto com, se eu não me engano, é o Dante com o Virgílio. Então esse livro tem uma certa semelhança nessa questão do enredo. E eles estão sobrevoando essa cidade. Essa cidade é sendo descrita pra gente como uma cidade gigantesca, com milhões e milhões de quilômetros. As pessoas vivem completamente isoladas uma das outras ali. Eles começam a dialogar o porquê, né, que isso acontece. E na verdade é porque eles vão vendo que as próprias pessoas acabam condicionando a cidade a ser dessa forma, porque eles falam que os vizinhos, né, quando as pessoas têm contato umas com as outras aqui, elas discutem tanto, elas se desentendem tanto, que elas acabam morando o mais distante possível, querendo ir morar o mais distante possível uma das outras. Aí a cidade vai crescendo, crescendo, até, né, ficar uma cidade completamente espairada e as pessoas ficarem completamente distantes uma das outras. Tem outras particularidades dessa cidade aqui que são bem interessantes, mas eles estão sobrevoando a ela e aí de repente o ônibus é atingido por um clarão muito grande e eles pousam ali num lugar que parece ser uma espécie de campo, de planície, e para além dessa planície tem umas montanhas. E o Lewis e mais aquelas pessoas que estão no ônibus desembarcam ali e ele começa a perceber que essas pessoas e ele próprio estão transparentes, como se eles tivessem tornado fantasmas. Quando eles começam a passar por aquele lugar, pisar, né, na grama ali, eles começam a perceber que a grama machuca os pés deles. É como se a grama fosse tão dura, tão rígida, que ela acaba perfurando os próprios pés deles. E o C.S. Lewis tem uma hora que ele tenta ali pegar uma flor, e a flor é extremamente pesada, ela não sai do chão de jeito nenhum. Ele faz tanto esforço que sai suor assim dele escorrer, mas ainda assim ele não consegue pegar essa flor. É muito interessante, isso tem também um certo simbolismo mais pra frente. A gente vai falar sobre isso. Num dado momento, aparecem umas pessoas ali que são muito bonitas, como se fossem assim resplandecentes assim. E elas são chamadas de seres sólidos, né? Os espíritos mais resplandecentes ali. Então, às vezes, quando eu falar aqui durante a resenha espíritos ou seres sólidos, eu estou falando dessas pessoas que, né, vêm ao encontro dos fantasmas e que elas moram ali para além daquelas montanhas. Essas pessoas, os seres sólidos, têm ali as interações com os fantasmas e por meio dessas interações a gente vai vendo um pouco da característica de como é que são esses fantasmas, da onde que eles vêm e o que são esses seres sólidos, né? E o simbolismo de cada um. E o dado momento, o Lewis está ali passeando por aquele lugar, vendo todas essas interações, e ele se encontra com o George MacDonald, que é o autor de Fantástico, Lilith, que o George MacDonald é o grande mentor, né, no sentido imagético, literário, do C.S. Lewis, também foi do Tolkien, e até o C.S. Lewis fala que as obras, né, do MacDonald batizaram a imaginação dele. Se eu não me engano, principalmente o Fantástico. O George MacDonald foi um pastor, mas ele também foi, digamos que, o grande, né, a pessoa que começou a escrever fantasia, difundir fantasia como a gente conhece pelo Tolkien, né? Então, começou tudo com o George MacDonald. E aí, em um dado momento, ele encontra, né, o MacDonald e ele é uma pessoa sólida, ele é um ser sólido. E eles começam a conversar sobre aquele lugar. E as conversas deles são muito bacanas porque a gente vai vendo ali, é elucidado pra gente questões sobre a natureza daquele lugar, a natureza daquelas pessoas. O C.S. Lewis começa a questionar, por exemplo, por que eles vieram parar ali, né? Então, os fantasmas, na verdade, são as pessoas que vivem na cidade cinzenta. Então, que seria o inferno, né? E eles foram ali para meio que dar um passeio ali naquele lugar. Pelo que eu compreendi do texto, ainda não é o céu, digamos assim. É meio que um intermediário. Algumas pessoas até usam esse livro para debater se o C.S. Lewis tinha uma compreensão de crença, né? Alguma crença no purgatório. Mas ele mesmo fala aqui no prefácio que esse livro não tem assim a pretensão de ter nenhum tipo de
discussão de como que as coisas vão ser, né, escatologicamente falando. Ele estava aqui contando, querendo contar pra gente uma história, ele tinha um outro objetivo. Então esses fantasmas vieram do inferno e eles estão ali, e os seres sólidos muitas das vezes tentam fazer com que os fantasmas fiquem ali. E que eles tentam realmente convencer os fantasmas a ficarem. Porém, o lugar é extremamente desconfortável para eles. Como eu falei, a grama machuca os pés, eles não conseguem se interagir com as coisas porque tudo é muito sólido para eles, tudo é muito denso para eles. Eles são fantasmas. Mas os fantasmas vão dizendo ali para eles que se eles se permitirem, se eles, né, deixarem para trás certas coisas ali, e aí a gente vai vendo vários tipos de situações que não permitem com que elas fiquem ali, que elas não queiram ficar ali, mas eles falam que se elas persistirem, elas vão se tornando cada vez mais sólidas e ali elas vão conseguir ficar confortáveis um dia. E, né, ir para além das montanhas com os seres sólidos. Aí vem as partes mais interessantes do livro mesmo, né, que é quando a gente começa a passear com o George MacDonald para ver vários fantasmas lidando com o ambiente, os seres sólidos. Teve algumas deles que me chamaram um pouco mais atenção e aí eu quero compartilhar com vocês, até para a gente conversar sobre algumas coisas e vocês entenderem um pouco mais de como que é essa experiência nessa parte do livro. Primeiro caso aqui de um fantasma, né, que está tentando ser convencido a ficar ali, é de um fantasma que era um pintor na Terra, né? Ele diz que ele pintava paisagens e quando ele chega ali, ele quer pintar tudo que ele está vendo, né? Todas aquelas as planícies, as montanhas. Ele quer voltar para poder trazer o material dele para poder tratar tudo por meio da sua pintura, da sua arte. E aí um ser sólido responde para ele, né? E aí um ser sólido diz para ele que ali não faz mais sentido ele pintar obras ali. E aí ele explica o porquê. Quando você pintava na terra, ao menos nos primeiros anos, era porque captava vislumbres do céu no cenário terreno. O sucesso de sua pintura devia-se ao fato de levar outros a apreciarem esses vislumbres também. Aqui, entretanto, você está diante da coisa em si. É daqui que saem as mensagens. Assim, não há vantagem alguma em nos contar sobre esse país, pois já o vemos. Na verdade, podemos vê-lo melhor do que você. Ele tenta lutar com o espírito, né, com o ser sólido, dizendo, insiste que ele precisa buscar os materiais dele para poder fazer tudo aquele, né, retratar tudo. Ele pensa que retratando ali ele vai acrescentar muito à obra dele. Ele insiste muito. E aí o espírito, né, fala para ele: Não, disse o espírito, você está esquecendo que não foi assim que tudo começou. A luz em si foi o seu primeiro amor e você apreciava a pintura apenas como um meio de falar da luz. Todo poeta, musicista, pintor, se não for pela graça, afasta-se por amor às coisas que conta, pelo amor de contá-las, até que no inferno profundo só consegue se interessar por Deus por causa do que fala sobre ele. Isso porque o processo não para no interesse pela pintura, você sabe. Descem cada vez mais baixo, ficam obcecados pela própria personalidade e então por mais nada, exceto sua própria reputação. Aqui, o C.S. Lewis quer falar muito sobre algo que ele fala no Peso da Glória. Aqui, no Peso da Glória, no texto de mesmo nome do livro, ele fala muito que nós temos um desejo pela alegria, né? Nós temos um anseio pela alegria e que muitas das vezes essa alegria, essa satisfação plena é algo que a gente tem um pouco de amostra através das coisas terrenas, através da arte, né, dos prazeres, né, dos bons prazeres da vida. E muitas das vezes a gente acaba pegando aquele objeto, aquele objeto artístico, aquele prazer da vida e querendo consumir aquilo, se entregar aquilo de qualquer forma para poder, na verdade, obter essa alegria. Só que tudo isso acaba se pervertendo. Aqui, ó, na página 36, ele fala assim: os livros ou a música nos quais pensamos que a beleza estava localizada nos trairão se confiarmos nele. Não é isso que estava neles, apenas que veio por meio deles. Aquilo que veio por intermédio deles era apenas um anseio. Essas coisas, a beleza, a recordação do nosso próprio passado, são boas imagens daquilo que realmente desejamos,
mas se forem confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos mudos, partindo o coração de seus adoradores. Elas não são a coisa em si, são apenas a fragrância de uma flor que nunca encontramos, o eco de uma melodia que nunca ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Ou seja, o artista antes fazia as suas obras, né? Até o Espírito vai dizer isso aqui naquele trecho que eu li para vocês. Antes, o que motivava ele a pintar era algo que estava além da pintura, né? E com o tempo, ele acabou se deixando levar pela pintura em si, pela obra em si, pelo fazer em si, e tudo que aquilo proporcionava para ele, ele acabou confundindo aquele prazer que ele tem com a obra de arte, com a arte ali dele, não é algo que está na coisa em si, é algo que vem de fora, né? Que ela apenas perpassa ali, é como se fosse um vitral. Você vê ali a luz do vitral de uma igreja. Quando a luz passa ali, ele fica com uma beleza, né? Uma iluminação maravilhosa. Mas se a luz não vier de fora, ele não vai transparecer tanta beleza. Então, o artista ali, no caso, precisava perceber que vinha de fora da realidade dele. O que o C.S. Lewis está tentando dizer aqui é que esses prazeres, né, só Deus e esses prazeres, né, esses vislumbres da alegria, do prazer, são na verdade vislumbres do próprio Deus. E o artista não estava conseguindo perceber isso mais. Ele estava confundindo o criador com a criatura. Mais uma situação que eu vou compartilhar com vocês que me chamou a atenção, e eu prometo que é a última, eu prometo. Senão eu vou contar o livro todo para vocês. Esse outro caso que me chamou muita atenção é de uma fantasma, né? Era uma moça que na Terra ela tinha um filho e por alguma razão que a gente não sabe, né, como que aconteceu, esse filho faleceu. A gente deduz que ela embarcou também no ônibus para poder encontrar o filho, né, o Michael. E ela está ali, vem um espírito falar com ela. Parece que esse espírito é o irmão, então é da família, né? E diz para ela que ela vai ter o filho de volta se, né, ela vai conseguir estar com o filho se ela primeiramente, né, se primeiramente tiver mais necessidade de Deus do que do filho, porque ela estava ali tão apegada, né, com o filho, ela estava sentindo tanta falta do filho, só queria vê-lo, só queria saber dele, e todo o resto ela deixava, todo o resto ela ignorava. Tem um momento que o espírito diz para ela assim: Você se tornará sólido bastante para que Michael possa vê-la somente quando tiver aprendido a desejar alguém a mais, além do Michael. Não estou dizendo gostar mais do que Michael, não no começo. Isso virá mais tarde. Só precisamos de uma sementinha de desejo por Deus para começarmos o processo. E aí tem até um momento que ela fala assim: tá, mas o que eu preciso fazer então para Deus para que eu possa ter o Michael de volta? Responde assim: mas Pam, pare e pense. Você não vê que não pode começar nada enquanto estiver nesse estado de espírito? Está tratando Deus apenas como um meio de chegar até Michael. Mas todo o tratamento de solidificação consiste em aprender a sentir necessidade de Deus em si. E aí ela fala que ele não falaria desse jeito com ela se ele fosse mãe, se ele soubesse, né, o que ela sente. Ele fala para ela: Você não existe como mãe do Michael, porque primeiro existe como criatura de Deus. Essa é a ligação mais antiga e mais próxima. Depois ele segue dizendo: Os seres humanos não podem fazer uns aos outros felizes por muito tempo. É em parte por sua causa e em parte por sua causa. Deus queria que o amor de mãe, puramente instintivo pelo filho, se transformasse em algo superior. Queria que você amasse Michael como ele compreende o amor. Não é possível amar um semelhante perfeitamente até que se ame a Deus. Algumas vezes, essa conversão acontece enquanto o amor instintivo ainda está sendo satisfeito. Mas não havia, ao que parece, nenhuma possibilidade disso em seu caso. O instinto era incontrolável, selvagem e demoníaco. Pergunte a sua filha ou a seu marido, pergunte a sua própria mãe. Você não pensou nela sequer uma vez. O único remédio era remover o objeto desse sentimento. Era um caso cirúrgico. Aqui, nessa parte, a gente vai ver um pouco de uma outra obra do C.S. Lewis, que é Os Quatro Amores. Nos Quatro Amores, né, que é esse livrinho aqui do C.S. Lewis, ele vai falar sobre os quatro tipos de amores, né, que no grego a gente tem quatro palavras para definir amor. Então, a gente tem storge, filéu, eros e ágape. E no caso aqui, a gente tem o storge, se eu não me engano, que é o afeição aqui no livro.
que é o amor do parentesco, né? Esse, como todos os outros amores, ele tem a sua inclinação natural, mas se eles não tiverem o amor ágape, né, que é o amor caridade aqui, que é o amor de Deus, para ordenar esses amores, eles acabam se demonizando, como ele usa aqui. Mas o exemplo que ele dá, por exemplo, no caso do amor eros, né, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente entender, é quando uma pessoa sente tanto o amor eros pela outra que ela prefere, né, se ela não tiver essa pessoa, ela prefere matá-la do que ficar sem aquela pessoa. Então, essa é uma perversão, né, do amor eros. É quando o amor eros não tem a caridade junto para poder dar sabedoria e ordenar aquele amor. Então, assim, quis trazer para vocês dois exemplos aí, né, do que o Lewis e o MacDonald vão ver ali durante o caminhar deles por aquele lugar, mas o que você vai ver que cada situação, assim, tem em comum uma com as outras, né? E aí a gente já começa a extrapolar um pouco, né, as reflexões, né, a história do livro em si, cai um pouco em algumas reflexões que ele pode sugerir, que é que, na verdade, né, o que nós precisamos para ter, né, a verdadeira alegria e ter acesso a Deus é um coração regenerado, né, um coração que não passa a não querer mais usar Deus de alguma maneira, mas realmente que o ama. Isso é uma obra que começa primeiro numa mudança de coração, numa mudança de disposição. Então, isso a gente vai ver em cada situação aqui, só que de maneiras diferentes. E eu trouxe aqui os que mais me chamaram a atenção, os que mais também eu me identifiquei, mas, né, eu acho que cada pessoa pode também ter os seus aqui. Apesar dele ser um livro curto, e ele é, sim, um livro bem tranquilo de ler, ele é um livro que tem reflexões muito profundas se você for ali a fundo e for cavucando, né, ele vai ter várias camadas de reflexão, de interpretação, né? Com certeza teve coisas que nessa primeira leitura eu também deixei passar. Então, é um livro que vale muito a pena, mesmo que, né, você não tenha lido essas outras obras do C.S. Lewis. São reflexões que são evidentes, né, por essa obra. Ela por si só já se basta para te levar para essas reflexões. Mas se você já tiver lido, tiver contato com as obras do C.S. Lewis e ainda não leu esse livro aqui, você vai tirar ainda mais proveito. Eu sou suspeita para falar do C.S. Lewis, ele é o meu autor favorito. Eu gosto muito das temáticas que ele trata nas obras dele, eu me identifico demais. E eu acho que é um autor que o jeito que ele fala as coisas, não é só o que ele fala, mas também a forma como ele escreve, assim, é único, né? Isso é um outro aspecto que também vale a pena acompanhar os livros dele, porque a escrita dele, o modo como ele fala dos temas, apesar de ter livros que são um pouco mais densos, né? Mas ele recompensa a leitura, né? Ele recompensa todo o esforço que você faz para ali se dedicar a ouvir ele, a entendê-lo, a compreendê-lo. Ele sempre recompensa reflexões com uma história muito bacana e também, né, se você for cristão e se identificar com essa cosmovisão dele, você também vai ser edificado por isso. Então fica a minha recomendação aí desse livro. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aos meus comentários, às minhas reflexões, usem aqui os comentários aqui embaixo para a gente conversar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que vocês tenham se interessado pela leitura e eu espero vocês no próximo vídeo.